E se Jesus estivesse te observando neste exato momento? Eu sou Linda Matthews, uma mulher de 70 anos, nascida e criada em Charlotte, Carolina do Norte. Para muitos, eu era o exemplo clássico de uma cristã fiel. Eu seguia a rotina religiosa com dedicação. Ia à igreja todo domingo, participava da Santa Ceia, orava todas as noites e tentava ser uma boa pessoa. A minha vida parecia estar em perfeita ordem, especialmente do ponto de vista religioso. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. E, claro, deixe seu comentário. Eu adoraria saber o que você pensa sobre tudo isso. Vamos juntos refletir sobre o que realmente acontece quando nos deparamos com a verdade da nossa fé. Eu me sentia confortável nessa rotina. Sabia que estava fazendo tudo certo, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Não era algo que me tomava tanto esforço, porque já havia se tornado parte de quem eu era. Eu acreditava que, se seguisse as normas da religião, estaria no caminho certo. Mas, ao olhar mais de perto, percebo agora que aquela fé que eu professava não passava de um conjunto de rituais. Uma fé vazia. As manhãs começavam com orações mecanicamente recitadas, os cultos seguiam os mesmos padrões, e até a ceia do Senhor tinha se tornado apenas mais uma tradição que eu cumpria, sem realmente entender seu significado profundo. Eu não estava buscando algo mais, algo verdadeiro. Estava apenas vivendo dentro de um conforto espiritual que eu mesma havia construído. Mas, mesmo com essa fachada de fidelidade, algo dentro de mim estava faltando. Não era uma falta de conhecimento, mas sim uma falta de entendimento verdadeiro do que significava estar em comunhão com Cristo. Eu estava em um ciclo que, no fundo, sabia que precisava ser quebrado. Eu vivi por tanto tempo enganada, acreditando que estar na igreja e cumprir minhas obrigações religiosas era suficiente. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo faltando. A minha fé, que eu pensava ser verdadeira, era apenas uma fachada. Eu estava completamente presa a uma rotina religiosa, sem nunca parar para refletir sobre o que aquilo realmente significava. As minhas orações se tornaram uma repetição automática, sem significado. Eu pedia as mesmas coisas, mas não sentia uma conexão real com Deus. Era como se eu estivesse apenas cumprindo uma obrigação, sem entender o propósito de minhas palavras. E a Santa Ceia, que deveria ser um momento de maior comunhão com Cristo, havia se transformado em mais um ritual vazio. Eu comungava sem refletir sobre o verdadeiro sacrifício de Jesus, sem me examinar. Aquele momento sagrado, que deveria me levar à transformação, não passava de uma formalidade. Além disso, havia o peso das mágoas não resolvidas, dos ressentimentos que eu carregava e nunca tinha me permitido enfrentar. Eu me permitia julgar os outros, criticá-los, mas nunca lidava com as feridas que estavam dentro de mim. Eu acreditava que, se estivesse na igreja e fosse fiel aos rituais, estaria em paz com Deus, mas estava longe de estar em paz comigo mesma. Eu estava espiritualmente adormecida, vivendo uma fé superficial, e só agora percebo que o meu maior erro foi não ter me permitido realmente encontrar o verdadeiro significado da fé em Cristo. Era um domingo comum. Eu tinha ido ao culto pela manhã, tomado da ceia como sempre fazia, voltado para casa, almoçado com minha filha Emily e depois me deitei um pouco para descansar. Tudo parecia normal. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. Uma dor aguda atravessou meu peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz não saía. O quarto girava. Eu sabia, de algum modo, que aquilo era mais do que um mal-estar. Era o fim. Senti meu corpo ficando pesado, meus olhos turvos e o som ao redor ficando distante. Então, silêncio. Não era escuridão, tampouco luz. Era uma espécie de suspensão, como se meu corpo tivesse ficado para trás, mas eu ainda estivesse consciente em outro lugar. Um lugar que eu não sabia descrever. Havia uma paz estranha, mas também um peso. Eu percebia que estava deixando esta vida. E nesse instante, todos os meus rituais, todo o meu cristianismo de fachada pareceram absolutamente inúteis. Não importava o quanto eu frequentava a igreja, nem quantas vezes participei da ceia. O que me confrontava ali era algo muito mais profundo, a verdade do meu coração.
Foi nesse espaço entre a vida e a morte que eu comecei a enxergar tudo com clareza. A religiosidade não me acompanhava naquele lugar, só a realidade do meu interior. E eu sabia que estava prestes a encarar algo que mudaria tudo para sempre. Ali, naquele espaço entre a vida e a morte, tudo ficou em silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de presença. Eu não sabia se estava sonhando, se ainda estava viva, ou se aquilo era o fim. Até que ele apareceu. Jesus. Não há palavras suficientes para descrever o que é estar diante dele. Não era uma imagem que tirei da minha imaginação, nem uma figura suave das pinturas que vemos nas igrejas. Era ele, real, glorioso, santo. Sua presença era esmagadora e, ao mesmo tempo, profundamente acolhedora. Eu não vi um juiz impiedoso, mas também não vi um amigo indiferente. Ele era a verdade. E, diante da verdade, não há onde se esconder. Eu me senti nua, vazia, envergonhada. Tudo em mim foi exposto. Minha religiosidade mecânica, minhas palavras sem vida, minhas mágoas escondidas. E então, ele falou, com uma voz serena, mas que ecoava por dentro de mim como um trovão. Você comeu da minha mesa de forma indigna. Essas palavras rasgaram meu coração. Foi como se, de repente, todas as vezes em que eu participei da ceia do Senhor sem reverência, sem arrependimento, passassem diante de mim em sequência. Eu via meu rosto, minha expressão fria, minha mente distante. E Jesus, ele estava lá em cada uma dessas vezes, me olhando, esperando que eu o enxergasse. Mas eu nunca vi. A dor disso foi insuportável. Não porque ele me acusava, mas porque, ali, eu finalmente entendia o que eu tinha perdido. A ceia era mais do que um símbolo. Era um convite pessoal dele. Um momento em que ele estendia a mão, e eu simplesmente ignorava. Mas o mais impactante não foi o confronto, foi o olhar dele. Um olhar que dizia, eu ainda estou aqui. Não havia condenação em seus olhos. Havia esperança. E eu, ali, pela primeira vez em muito tempo, desejei profundamente ser restaurada. Não por medo, mas por amor. Um amor que me mostrou quem eu realmente era. E que, mesmo assim, me oferecia um recomeço. Aquele encontro não era um fim. Era um chamado. Um chamado para despertar. Na presença de Jesus, não houve gritos nem condenação. Houve silêncio e paz. Uma paz tão diferente de tudo o que eu já tinha experimentado. Eu estava diante dele, o Cristo vivo, e tudo dentro de mim sabia. Não era o fim. Era o começo. Por um momento, temi o que viria. Afinal, eu sabia que tinha tratado com frieza aquilo que era sagrado. Sabia que, por anos, participei da ceia sem refletir, sem me render. Mas Jesus não veio com palavras duras. Ele não levantou a voz, não apontou o dedo. Ele simplesmente olhou dentro de mim, e no seu olhar havia algo indescritível, um amor calmo, sereno, que me envolvia por inteiro. Com suavidade, ele falou, eu não te trouxe aqui para te condenar, mas para te acordar. Essas palavras foram como um abraço na alma. Eu chorei, mas não de medo. Chorei porque fui tocada. Ele me via. Ele sabia de tudo, cada camada escondida do meu coração, e ainda assim permanecia ali, diante de mim, com amor. Um amor que cura. Um amor que chama de volta. Eu comecei a entender que aquele momento não era sobre punição. Era sobre despertar. Como alguém que é gentilmente acordado de um sono profundo, ele me mostrava que havia mais, muito mais, do que a fé rotineira que eu estava vivendo. Foi um arrependimento doce, diferente de tudo que já senti. Um desejo profundo de recomeçar. Não porque eu estivesse com medo de perder algo, mas porque eu tinha finalmente encontrado alguém. O verdadeiro sentido da fé, a razão da ceia, a essência da caminhada cristã. Jesus me ensinou, com serenidade, que a ceia não é sobre perfeição. É sobre presença, sobre lembrar de um amor que se entregou por mim, e sobre responder a esse amor com sinceridade, com reverência, com o coração inteiro. Naquele instante, eu não me senti pequena. Me senti acolhida. Me senti filha. E entendi que despertar, às vezes, é isso.
ser tocada com verdade, mas envolvida em graça. E ali, na presença dele, minha alma respondeu em silêncio: estou pronta para viver de verdade. Quando abri os olhos, tudo parecia estranho. As luzes do hospital, os rostos aflitos ao meu redor, os sons dos monitores. Por um momento, não compreendi onde estava. A última coisa que lembrava era o olhar de Jesus e suas palavras: eu não te trouxe aqui para te condenar, mas para te acordar. Voltei à vida, mas não como antes. Algo dentro de mim tinha sido profundamente alterado. Eu sentia como se o mundo tivesse parado, como se tudo ao meu redor estivesse igual. Mas eu, não. Havia um silêncio dentro de mim, mas não era vazio. Era reverência. Um tipo de paz que vem depois de um choro profundo. Aquele alívio após tocar o que é sagrado. Os médicos falaram em milagre. Diziam que meu coração tinha parado por minutos. Minha filha chorava de alívio, e o pastor John me segurava a mão, orando baixinho. Mas eu apenas observava. Meu corpo estava cansado, mas meu espírito desperto. E com isso veio um novo peso. Como viver depois de tocar a eternidade? Como olhar para o pão e o cálice sem lembrar do olhar de Jesus? Tudo em mim dizia: você não pode voltar a viver do mesmo jeito. A transformação não foi barulhenta. Foi sutil, profunda, real. Um novo olhar sobre tudo, especialmente sobre a ceia. Ela já não era um símbolo vazio. Era um lembrete vivo de um encontro eterno. E, agora, eu sabia que minha missão estava só começando. Tentei contar o que vivi. Comecei com Emily, minha filha. Ela me ouviu com atenção no início, mas aos poucos seu olhar foi se tornando cético, quase desconfortável. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: mãe, você teve uma experiência forte, mas pode ter sido coisa do cérebro, da falta de oxigênio. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu não queria convencê-la, só precisava ser ouvida. Depois, procurei o pastor John. Ele foi mais cuidadoso, me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele sorriu gentilmente e disse: Linda, é sempre bom quando alguém sente que teve um toque de Deus, mas temos que ter cuidado com revelações pessoais. A Bíblia é nossa base segura. Mais uma vez, não me senti acolhida. Ninguém questionou minha fé, mas também ninguém acolheu a profundidade do que vivi. Senti-me só, não por falta de pessoas, mas pela ausência de compreensão. E mesmo assim, não duvidei. Algo em mim seguia firme, aceso. Como se o próprio Cristo tivesse deixado uma chama acesa dentro do meu peito. Se ninguém queria ouvir, tudo bem. Eu escreveria, guardaria, esperaria o tempo certo. Porque o que vi não foi imaginação. Foi um chamado. Desde aquele dia, tudo mudou. Não da forma espetacular que as pessoas talvez esperem. Não houve luzes no céu, nem multidões me ouvindo. A mudança foi silenciosa, mas constante. Eu passei a observar a igreja com outro olhar. Durante os cultos, meu coração se quebranta com facilidade. Quando o pão e o cálice são servidos, mal consigo conter as lágrimas. Não por tristeza, mas por reverência, por gratidão. Percebi quantos, assim como eu antes, participam da ceia mecanicamente. De olhos secos, coração distante. E meu peito arde. Arde por querer dizer: vocês sabem o que estão fazendo. Vocês sabem quem está à mesa. Comecei a escrever cada detalhe da experiência, cada palavra que Jesus me disse, não para convencer ninguém, mas para não esquecer. E para, um dia, se Deus quiser, poder compartilhar com quem estiver pronto para ouvir. Entendi que minha missão agora não é pregar, nem impressionar. É testemunhar. É ser um lembrete vivo de que a ceia do Senhor não é um ritual, é um espelho. Um lugar onde somos convidados a olhar para dentro, com sinceridade, e depois olhar para Cristo, com adoração. Se um dia alguém me perguntar o que mudou, responderei sem hesitar: agora eu entendo. A Santa Ceia não é apenas um ritual. É o altar sagrado onde nos encontramos com Cristo, nos rendemos ao seu sacrifício vivo e somos transformados pela sua graça. A Santa Ceia é muito mais do que um simples rito. É um momento sagrado de comunhão com Cristo,
onde somos chamados a refletir sobre seu sacrifício vivo e a nos render com um coração sincero. Não se trata apenas de uma tradição, mas de uma oportunidade para reavaliarmos nossa fé, nossa relação com Deus e nossa verdadeira entrega. Cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor, é um convite para nos despertarmos e vivermos uma fé genuína, transformadora. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe sua reflexão nos comentários. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos que nos ajudam a viver uma fé verdadeira. Que Deus abençoe a todos com um coração renovado e disposto a viver com sinceridade diante dele.